Com quem devemos aprender? Abre aí a Bíblia em segundo livro dos Reis. Segundo é livro, não é isso? Às vezes eu ouço a pessoa falar segunda Reis. Não, segundo é livro. Segundo Crônicas, o que também é livro. Carta é segunda. Vamos lá. Capítulo 7, segundo livro dos Reis, no capítulo 7. Versículo de número 3. Só esse versículo. Só o 3. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles diziam uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Somente isto. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus, porque o Senhor é bom. E obrigado por mais um dia, pelo privilégio de reunirmos-nos, ó Deus, na casa do Senhor, mas muito mais do que estar na casa do Senhor, por estarmos com o Senhor da casa. Obrigado, ó Deus, por esta bênção. E venha agora, ó Deus, premiar o nosso coração com a Tua palavra. Ministra, ó Deus, sobre nós, de tal maneira, Deus, que sintamos claramente que o Senhor quer algo de nós. E isso nós, ó Deus, te pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O texto começa lá no capítulo 6 e vai até o capítulo 8 deste texto. É um dos textos mais interessantes do Velho Testamento, porque vai narrar a experiência de batalha ou adversidade entre o povo de Israel e o povo arameu, oriundo da Síria. Os arameus foi de onde saiu o nosso querido Abraão, lá de Padã Arã, arameus. E a maior contribuição deles, além de grandes construções, foi deixar o idioma aramaico, o idioma aramaico. Eles vinham de Arã. Idioma este falado por Jesus no seu ministério. Jesus falava aramaico. Mas os arameus, eles prepararam emboscada contra a nação de Israel. Eles queriam, de alguma maneira, destruir, emboscar o povo de Israel. E aí, quando o povo acampa em Dotã, há uma dificuldade para o líder, o general, o comandante do exército arameu, para emboscar, porque toda vez que preparava emboscada, o líder, o comandante, o rei do povo judeu dizia assim: vamos sair desse caminho, vamos por outro caminho, porque há uma emboscada preparada para nós. E isto era uma advertência que vinha do profeta Eliseu, inspirado por Deus. E aí os sírios, os arameus, preparavam mais à frente outra emboscada. E outra vez Deus revelava a Eliseu e ele dizia: ó, tem aí uma emboscada aí, pode mandar os batedores à frente e eles podem verificar. Eles iam, verificavam e o povo de Deus fazia outro percurso se livrando dos arameus. Chegou um momento em que Eliseu está em Dotã e o comandante, a voz maior entre os arameus, o rei diz assim: tem alguma coisa errada, nós temos um oficial traidor entre nós. Porque toda vez que nós sentamos com os nossos generais e planejamos uma emboscada, eles mudam o percurso, eles não passam pelo lugar que nós estamos esperando. E um oficial diz: não, rei, não é bem, não há traidor algum entre nós. O que acontece é que eles têm um camarada lá chamado Eliseu e ele é profeta. E toda vez que o Senhor planeja alguma coisa, Deus coloca no coração dele até aquilo que o Senhor fala sozinho no seu quarto, enquanto está dormindo. Deus coloca no coração dele. E é por isso que a gente não consegue pegar esse pessoal. E aí o rei disse assim: então a gente tem que matar. Pegar esse camarada e matar esse tal de Eliseu. E Eliseu está em Dotã, no fundo de numa depressão. Quem olhar no mapa, fica lá no fundo do vale Dotã. E Eliseu está dormindo, ele tem um discípulo que está
com ele dentro da casa, um jovem aprendiz de profeta. E aí esse jovem acorda mais cedo, e enquanto eles estão dormindo durante a madrugada, os arameus cercam todas as montanhas ao redor, porque Dotã fica lá na depressão, e eles estão esperando o dia amanhecer para eles atacarem. E o jovem acorda primeiro, se espreguiça, abre a porta, vem para o lado de fora da casa, e ele olha, vê o exército arameu, os sírios lá em cima, de um lado da montanha, olha a outra, lá está o exército, olha está o exército, e ele fica desesperado, ele entra na casa correndo, acorda Eliseu. Eliseu diz: o que houve, rapaz? Ele disse: nós estamos cercados, e nós vamos morrer. Tem arameu para todo lugar, não há saída, as saídas estão fechadas, e nós não temos como sair daqui. Eliseu sai de dentro da casa, vem aqui para o lado de fora, olha o lado de uma montanha, olha outra, olha e diz: você está desesperado porque você não está vendo que o nosso exército, o exército celestial, o exército com cavaleiros, com vestes brilhantes, é muito maior do que o exército dos arameus? E o garoto lá olha, diz: não estou vendo. Eliseu pega o rapaz pela mão, ajoelha com ele, ora com ele, e a oração diz assim: Senhor, abre os olhos desse jovem para que ele possa ver o exército do Senhor. E aí quando eles levantam, o rapaz olha e Eliseu diz: e aí? Ele diz: Eliseu, eu estou vendo exércitos com roupas brilhantes, cavaleiros celestiais, que estão aqui para nos defender. E Deus cega os arameus. E aí Eliseu vai se apresentar a eles e conduzi-los. E eles são conduzidos para dentro, ficarem no centro do exército de Israel. Enquanto eles estão no centro do exército de Israel, Deus vai restituir-lhes. Ali o rei vai dizer assim: Eliseu, o que é que eu faço com eles agora? Eu mato todos eles? E Eliseu disse: não, dá comida. Vamos fazer um banquete para eles. Vamos preparar um banquete para que eles possam se alimentar. Vamos abençoá-los. Com quem devemos aprender? Primeiro, aprender com Eliseu. Nós devemos aprender a abençoar as pessoas, independentemente de quem elas sejam. Independentemente do mal que ela queira fazer a você, a mim. Precisamos aprender a abençoar as pessoas com os nossos recursos, com as nossas orações, com a nossa atenção. Precisamos abençoar todas as pessoas. Vamos matar, disse o rei de Israel. Disse: não, nem pense em fazer isto. Você não pode fazer. Vamos alimentá-los, vamos fazer um banquete para eles, vamos dar comida à vontade para eles. Primeiro precisamos aprender com Eliseu. Não podemos aprender, por exemplo, com Ben-Hadad. Ben-Hadad era o rei dos sírios. Aliás, é difícil a história do livro dos reis precisar o tempo, a data, porque tiveram 3 reis e os 3 chamavam Ben-Hadad. Foram os 2 primeiros e depois teve Hazael e a seguir de novo Ben-Hadad. Mas por que tanta gente com esse nome? Porque Hadad era um deus cujo nome significa aquele que faz trovejar. E era muito comum colocar o nome no rei, receber o nome como aquele que faz trovejar, com o mesmo nome da entidade divina que eles adoravam. E Ben-Hadad, depois de toda a bondade, depois de tudo que foi feito a eles, eles são levados para fora do acampamento de Israel. E tempo depois, Ben-Hadad, aquele que faz trovejar, ele resolve atacar Israel. Cerca Israel, cerca o povo de Deus, cerca a cidade do povo de Deus. E diz o texto que tão grande era a fome, que uma cabeça de jumento poderia ser trocada por 80 peças de prata. Como assim? Para comer. Não havia comida. Uma xícara de esterco de pombo também era útil, era comprada. Mas por que a Bíblia está falando sobre a cabeça do jumento e a xícara de esterco?
porque nenhum dos dois poderia ser servido, poderia ser aproveitado. A xícara de esterco não poderia ser usada, ela era imunda e ninguém poderia usá-la. E o jumento também era considerada carne imunda, e a nação de Israel não poderia se alimentar da carne, em especial da cabeça do jumento. 80 peças de prata para comprar uma cabeça de jumento. O rei de Israel entrou em pânico, sem saber o que fazer. E ele está fazendo uma vistoria, diz o texto, está andando junto ao muro e uma mulher grita dizendo: majestade, socorre, socorro, majestade. E ele diz: porventura há trigo para que eu possa socorrer você? Há uva em Israel que nós possamos prensar e fornecer vinho? A gente não tem alimento, a gente não tem o que beber, não tenho como socorrer você. Mas por que você quer socorro? E ela disse: eu e esta mulher combinamos, tamanha é a fome, que nós comeríamos os nossos filhos. E ontem nós nos alimentamos do meu filho, e hoje era a vez dela, e ela disse que não iria dar a criança. E nós estamos em grande discussão, sem saber o que nós vamos fazer, e gostaríamos que Vossa Excelência, que a Vossa Majestade pudesse nos ajudar. E aí Eliseu olha para a nação, olha para as mulheres, aquela situação, e Eliseu diz: olha, Deus vai restituir a nação de Israel. Deus vai abençoar a nação de Israel. O rei quer mandar matar Eliseu, mandar matar o profeta Eliseu, porque quando parece que a profecia não vai cumprir, o culpado é o profeta. Quando parece que a profecia, aquilo que está sendo anunciado, não está se cumprindo, segundo a nossa análise, o culpado é o profeta, o culpado é Deus. Vamos matar Eliseu. E aí vem uma tropa para matar Eliseu, e vem atrás dele um general, um comandante, e atrás dele o rei. E Eliseu diz: eu sei que vocês vieram para me matar, mas quero dizer a vocês que Deus vai restituir a nação de Israel. Deus vai abençoar a nação de Israel, e vocês vão voltar a comprar 2 medidas de farinha e 1 de cevada, e vão pagar 2 peças de prata apenas. Deus vai restituir a alimentação em Israel. E o comandante da guarda do exército diz assim: eu não acredito nisto. Eu não creio. E aí Eliseu disse: você vai ver, mas você não vai comer. Não devemos aprender, por exemplo, com o comandante da guarda de Israel? Eu não acredito que Deus possa restituir, que Deus possa alimentar, que Deus possa abençoar. E Eliseu disse: você vai ver, mas você não vai experimentar. Essa é uma tônica terrível na vida de muitos de nós, que nós muitas vezes não cremos, até vemos Deus agindo, Deus abençoando, mas nós não podemos experimentar, nós não podemos ver. Vemos com os nossos olhos, mas o nosso espírito não consegue contemplar aquilo que está sendo prometido por Deus. A gente vem à igreja, a gente lê a palavra de Deus, mas porque não consegue acreditar. Quando alguém anuncia uma bênção, uma vitória, quando anuncia dias novos, uma virada divina, e a gente tem dificuldade de acreditar que Deus vai abençoar outra vez a nossa casa, a nossa vida, a nação de Israel. Ele disse: eu não acredito. E aí chega ao versículo 3 do capítulo 7 que nós lemos. Tinha 4 leprosos ali no meio dessa confusão, dessa fome toda em Israel. E os 4 leprosos vão conversar entre eles, e nós devemos aprender com eles. Eles dizem entre si, desculpem a expressão, a gente está ferrado. Nós somos leprosos, a gente está, ninguém vem trazer comida, e agora nem comida tem para trazer para a gente. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar lá no acampamento dos arameus, sair daqui e entrar no acampamento escondido, e eles nos pegarem, nós vamos morrer também. Então, pelo menos, vamos lá no acampamento dos arameus e vamos tentar pegar alguma comida no acampamento deles. Devemos aprender com esses 4 leprosos. Primeiro, perceber
que a situação de cada um de nós pode ser difícil, mas não é impossível de ser resolvida. Eles 4 saem do acampamento de Israel e à noite eles se dirigem ao acampamento dos arameus. Os arameus haviam entrado em grande confusão, acreditando, havia um boato que o exército de Israel havia contratado os hititas e os egípcios, 2 exércitos grandes, para dizimar os arameus. E no meio da noite eles saíram em fuga, deixando armas, roupas, alimento, cavalos. Eles bateram em fuga, deixaram tudo no acampamento e foram embora. E os 4 leprosos chegaram lá. E aí eles entram e verificam que não há uma pessoa sequer no acampamento. E eles comem à vontade. E eles bebem à vontade. E eles pegam ouro, pegam prata. E eles saem do acampamento e eles vão esconder. Eles vão enterrar o que eles conseguiram pegar, eles vão esconder. E em meio à mata, o lugar, eles começam a esconder tudo. E aí um deles diz assim: vamos pegar mais. E o outro diz: mas não é certo. O povo judeu está passando fome. E a gente tem que dar essa boa notícia a eles. Devemos aprender com eles a ter compaixão. Quando Deus nos abençoa, mesmo aqueles que não nos abençoaram, essa bênção é para eles também. Eles poderiam dizer, eles que se lasquem. Eles não pensaram em nós. Eles não nos ajudaram. Sabe o que a gente tem que fazer? Deixa eles morrerem lá. Eles disseram, não é justo. E eles naquela mesma hora, eles foram até o rei e disse a eles: tem grande quantidade de comida, tem muita farinha, tem muita cevada, e tem muito ouro, tem muitos cavalos, muitas armas de guerra. O acampamento está abandonado. E o rei disse: vamos não. Porque isso é uma estratégia militar dos arameus. Eles esvaziaram o acampamento, estão escondidos na mata. E quando a gente entrar no acampamento, eles vão nos atacar. Tem gente que tem dificuldade de acreditar que Deus vai abençoar o que Ele já está abençoando. Aparece a oportunidade, ele diz: mas eu acho que isso não é de Deus, não. E alguém vem dar uma boa notícia, ele diz: mas a gente tem que esperar mais para ver isso aí. Provavelmente isso não é de Deus, não. O rei está preocupado e alguém, um comandante, chega para ele, um oficial, e diz: rei, vamos mandar uns batedores. Eles vão seguir a trilha deles, além do acampamento dos arameus, para saber para onde eles foram. E aí montaram a cavalo e seguiram, que eles foram largando peças de roupas pelo caminho, enquanto fugiam. E eles foram na direção do mar, do rio, e eles foram para atravessar o rio, atravessar o Jordão. E aí os batedores voltam e dizem: olha, os arameus fugiram, foram embora. E agora? Então vamos lá. E aí eles entraram, todo o povo faminto, no acampamento dos arameus. E naquela noite, 2 medidas de farinha e 1 medida de cevada custavam 2 peças de prata. Estava restaurada a nação de Israel. Pediu aquele oficial, o rei disse: fica você junto à porta da cidade, do acampamento, guardando este lugar. E ele via entrar carruagens, sair carroças carregando alimento. E diz que tanto o povo entrou e saiu, que uma carroça passou em cima daquele general. E ele morreu. E diz então o escritor do livro dos reis: ele viu conforme havia sido profetizado pelo profeta Eliseu. Mas ele não comeu nem da farinha e nem da cevada, porque a bênção não era para ele. A coisa mais triste que essa narrativa de um fato bíblico, de alguns fatos sucessórios,
A coisa mais triste é que ela se repete até os dias de hoje. Quantas pessoas vivem e não recebem as bênçãos que Deus tem, porque elas não acreditam que as bênçãos sejam para elas. A Bíblia manda que estudemos as Escrituras Sagradas, que Deus vai nos abençoar por examiná-las. E quantas pessoas não estão preocupadas em estudarem a Bíblia, a palavra de Deus? A Bíblia manda a gente orar, dizendo que Deus vai responder, que nós seremos abençoados por causa das nossas orações. Mas quantas pessoas não estão nem aí para as reuniões, para as orações, para um tempo de comunhão com Deus por meio da oração? A Bíblia manda que nós evangelizemos, e Pedro nos diz, o apóstolo, que ganhar uma alma cobre uma multidão de pecados daquele que ganha a alma. É uma promessa. E a gente não recebe a promessa porque a gente não está acreditando, como aquele general. Ele via entrar carroças carregando ouro. Ele via sair carroças entrando e saindo, carregando comida, carregando prata, carregando vestes, carregando armas. Ele viu, mas ele não experimentou. Meu irmão, se você se acostumou apenas a ver o que Deus está fazendo para os outros, é hora de você deixar de ser general e passar a aprender com os leprosos. Vamos lá. E eles comeram até não querer mais. E aí eles pensaram, vamos ajudar o nosso povo, vamos abençoar o nosso povo. E eles levaram todo o povo judeu para dentro do acampamento arameu para também comer à vontade. Com quem devemos aprender? Com Eliseu, e devemos aprender com esses 4 leprosos. Curva a sua.